Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empreendedor, uma empreendedora da vida real, para poder contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado, e sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vou falar com a minha sócia aqui, Dona Thaís Cruz. Thaís, como é que você está hoje? Eu tô muito bem, sexta-feira aqui, tá tudo muito tranquilo, graças a Deus. Lançamos o nosso primeiro curso e foi um sucesso aí, e agora a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De fazer esses contadores entender aí as regras da construção civil. Eu gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns, Isso aí. porque é um projeto que a gente tinha faz um tempo e agora que a gente está tirando do papel de fato, né? Exatamente. Se você quiser entrar na lista de espera, o curso não está aberto, mas se quiser uma lista de espera, o link tá aqui embaixo, então você vai ter que esperar um pouquinho, porque primeiro a gente vai se dedicar a essa primeira turma, fazer essa galera feliz, para depois, quem sabe, abrir uma próxima turma aí. E é um curso chamado A Origem, que é para contadores que querem se especializar no setor, é isso? Exatamente, A Origem, por que A Origem, né? A nossa origem foi essa origem fiscal, essa origem de planejamento tributário. Então, é um curso voltado para planejamento tributário, o que e como você tem que pensar para dar a melhor opção para o seu cliente dentro desse cenário da construção civil e do mercado imobiliário também. Então, é um curso totalmente dinâmico, onde a lei ela é muito importante, mas a gente vai pegar muito na prática ali, para que você consiga ter essa visão do que fazer, né? Porque acho que a maioria do mercado hoje tem esse problema, né? Por onde eu começo? Quais são as opções, principalmente, para dar essa melhor opção para o cliente. Assim. Então, esse é o nosso projeto e estou muito feliz também com isso. Muito bom, muito bom. Primeira turma já está fechada, em breve abriremos uma próxima. Quem sabe, né? Amém. Vamos ver. Bora. Bom, antes de apresentar nosso convidado, vou falar aqui do nosso patrocinador oficial, que é a empresa Cashflow. É o primeiro BPO financeiro que é especializado no setor da construção civil. Então você que tem a sua construtora, a sua incorporadora, tem aquela dificuldade no financeiro, então fale com a Cashflow. E não é um BPO só para agendar pagamento, não. É para pensar negócio junto, a melhor estratégia de negociar com fornecedores, melhor estratégia de recebíveis, qual é a melhor plataforma para você fazer a sua gestão. Vamos deixar aqui o link na descrição. É isso aí. Tem sócio que não sabe o quanto que pode ganhar no mês, hein? Se é variável, isso, será, hein, se é variável, se não é. Aconteceu porque a gente foi pedir um feedback pro cliente, né? Acho que é a segunda vez que eu falo isso, mas a gente pediu um feedback pro cliente sobre a Cash. E aí ele falou, olha, eu não sabia quanto que eu poderia tirar de distribuição, de dinheiro ali mensal, de Prolabore, né? E aí, cara, agora eu sei. E isso é muito surreal, mas acontece com muita frequência, acredito. Que não fez muito parte da nossa, né, realidade. A gente já determinou ali, quando abriu a empresa, um valor fixo e foi seguindo. Mas tem muita gente que não. Então, fica com variável pro bem e pro mal, né? Às vezes tem muito, às vezes tem pouco. Então, acho que determinar isso com planejamento financeiro é essencial. É verdade. Saber o quanto ganha e quanto gasta é o básico, mas às vezes tem gente que não faz isso. Exato. Pessoal, estamos aqui com a nossa amiga, doutora Tânia Gurgel, que é contadora, economista, advogada, também professora e proprietária da TAF Consultoria Empresarial. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no podcast da Dona Cruz. Seja muito bem-vinda. Boa! Gente, eu tô tão feliz com o convite de voltar a falar com vocês 2 anos depois. Exato. Né? 2 anos. E estar acompanhando a evolução, né? Tanto da carreira individual de vocês e do escritório, dos projetos, me enche de orgulho. Porque Felipe, a gente conversava mais, né? Porque eu tinha um cliente, e aonde ele trabalhava ele fazia parte da área fiscal. Eu falava, vai voar, menino, vai voar, e ele voou. E é bonito os voos que vocês estão. Agradeço a Deus essa oportunidade. E sempre estar com quem a gente ama, né? É como estar no sofá de casa, né? Muito obrigada pela oportunidade. E estão cada vez melhor. Agora lançando o próprio curso. Eu, como professora nata, fico muito feliz,
Porque quando tem uma dúvida de construção, Thaís, algum cliente meu manda ligar pro Felipe, né, Felipe? Liga, é do Mato Grosso, é de todo o Brasil, ligando para você. E gratidão por você tirar dúvida do povo que te procura. Amém. É um prazer todo nosso ter esse relacionamento que nós temos. É isso aí. Você vai chegar longe, menino. E você também Vai, tá. imagina. Eu tô grudada com ele por isso, né? Tem um potencial gigante. Igualmente, né? É isso aí. Bom, a nossa empresa ela nasceu com esse intuito de trazer esse conhecimento, sabe, doutora? A gente gosta muito de trazer, tanto é que temos o custo para ter um podcast, trazer conhecimento, trazer a vida de pessoas importantes como a senhora aqui, para trazer essa vivência, para trazer uma visão para pessoas que de repente não podem pagar um curso, uma consultoria, mas tem aqui alguns minutos do seu conhecimento, né? Nosso papo com o empreendedor é para isso. Então, buscando um pouquinho já de quem é um pouquinho a senhora, se a senhora puder resumir, né, qual que foi um pouquinho da sua trajetória, para a gente já entrar também nesse assunto que é a reforma tributária, que também vai mudar demais a vida do empresário, né? Thaís, eu vou pegar uma fala sua, né, onde você destaca a importância do meu nome e da minha pessoa. Mas como a Tânia chegou aí? Primeiro, eu vou dizer que eu sou filha de imigrantes nordestinos e nós vimos agora a Revolução Paulista na 9 de julho e tudo. E você percebe uma coisa, em 1960, por mais conceituado que fosse o nordestino, ele não tinha espaço aqui no Sudeste. A minha mãe, que era professora no Rio Grande do Norte, quando chegou aqui, ela teve que trabalhar na feira, não como feirante, mas ajudante do feirante, em lanchonetes e tudo mais. Em 1964, ano da Revolução, eu venho em março, 5 de março, então bem no momento crítico que o país vivia. Eu sou abençoada de estar vivendo essa trajetória de pai e mãe. Meu pai também, né, já está no céu, ele foi metalúrgico. E como metalúrgico, Thaís, nós vivenciamos todas as crises. Porque os metalúrgicos, muitos foram demitidos por causa de movimento sindicalista, mas aí não cortava só o que era do sindicato, cortava todo mundo. Então, meu pai se virava muito nos 30, sabe? Eu gosto disso. E uma coisa me cativou, minha mãe sempre com um sorriso, sempre com aquela força, e falando que o estudo iria mudar a nossa vida. Essa frase é muito forte. E eu sou meia líder de turminha na escola, eu era CDF. Confesso que eu sempre sentava nas primeiras cadeiras. Quem me vê em congresso, em tudo, eu sento nos primeiros lugares porque eu tenho que ficar concentrada. Eu tenho que ficar focada. Porque se eu ficar do meio para trás, se alguém fizer algum movimento, eu desfoco. Então, eu tenho esse toque, eu tenho que ficar focada no professor, no PowerPoint. Tiro bastante foto, porque eu dou um review no que eu estudei naquele momento. Então, quando meu amigo Fê fala do meu currículo, comecei como analista de sistema. Sou a primeira turma, como nós estamos gravando aqui na Zona Sul, sou a primeira turma de formando do Colégio Paralelo. Eu era um outro colégio público, mas quando o Paralelo iniciou a tecnologia, né, cursos técnicos, eu fui fazer processamento de dados. Me apaixonei. Me apaixonei quando uma área que não tinha nada. Eu sou do tempo do Telex, muitos que vão ver isso aqui não sabem nem o que é isso, do fax, né, da datilografia. Olha, vai dar para ver o que é datilografia, que está tendo agora um review da história do Roberto Marinho, né, da Globo. A pessoa vai ver o que é isso, trabalhei com aquilo, programei. Quando eu vou fazer programas, eu já estava no Bradesco, fico encantada. Sou chamada para fazer a primeira integração entre o Bradesco e a GC Lever de cobrança. Isso me mostrou que seria esse movimento de tecnologia. Vou
após fazer essa integração entre cobrança e tecnologia, sou convidada a ir para o estoque. Porque naquela época o estoque era folhas amarelinha, onde a entrada era azul e a vermelha era a saída. Só que quando eu caio na contabilidade para programar, aí foi um nó. Por quê? Já tendo automatizado várias áreas, ou feito programas em várias áreas, naquela época era Assembly, COBOL, então eu sou dessa fase bem difícil, que não tinha esses programas de testar se o programa vai dar certo, porque hoje programar não é, que ficou mais fácil. Mas Tem mais ferramentas para até programam sozinho agora, né? Eu entrei na contabilidade e falei, gente, disse pro meu líder, olha, eu preciso fazer um técnico. Primeiro, eu achei que fazendo um técnico contábil numa multinacional SA me daria os conhecimentos necessários para que eu pudesse fazer a contabilidade. Até porque o contador não queria dar as informações para o pessoal do TI. Isso era qual época mais ou menos? Menino, olha, eu tenho 61 anos e isso tem mais de 40 anos. Muito mais, 42 anos atrás, olha só. Tá negociado de 20 anos, mais ou menos. E nessa época, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu já ocupava cargos de liderança na tecnologia. Por isso que é bom começar cedo. E aí, eu fiz o técnico, como eu já tinha faculdade e tudo. Só que quando eu cheguei de volta, assim, programando e tudo, eu cheguei e falei, eu vou ter que fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Também. Porque naquela época tinha o SCAP, que era transformar os balanços no padrão americano, tinha IGPM, tinha o FIR, o FET, e a gente precisava programar e planejar, fazer planejamento, business plan, com esses dados de inflação. Aí fui fazer economia, sou economista também, para ver como calcular a inflação. O direito foi muito mais na frente, porque eu como contabilista e trabalhando nisso, porque contabilista saiu da área de tecnologia, sim, me apaixonei. Quando entrei na contabilidade, até falei essa semana que eu fiz uma live para o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, eu me apaixonei pela contabilidade, porque a contabilidade não para. A contabilidade é um funil. Então, este funil, você tem que ter integração entre todas as áreas, porque o fechamento contábil não é na contabilidade, é em cada parceiro. Então, você tem que chegar na área financeira, conversar com o pessoal financeiro, dizer da importância da conciliação, na área de faturamento, na área de recebimento, na área de folha. Então, isso me apaixonou, eu estar em times, trabalhando com times, entendeu? Criando essa garra. E o fiscal, cara, eu peguei todas as fases do fiscal. O decreto de 99, antes dele ser publicado, eu já estava conversando com autoridades que modificaram isso. Então, é muito lindo você ter participado de 2 milênios, de 2 centenas, né? Eu saí de 1964 e hoje estou em 2025. Então, tinha o bug da virada do milênio, você entendeu? E você tem a capacidade, né, de absorver tudo isso. E mais, em 2000, por volta de 2016, 15, 16, eu tenho uma má notícia de saúde. Aí eu disse assim, meu Deus, tudo vai morrer comigo, meu conhecimento, eu preciso ir para a sala de aula, eu preciso ensinar. Eu já ensinava para várias pessoas e tudo, mas assumo um compromisso de passar para todo mundo um pouco do que eu aprendi. Então já tinha redes sociais, né, tipo o Facebook, que deixava você gravar live. E eu era chata, né, para passar esse conhecimento. Eu marcava 10 horas da noite. Então, ficava centenas de
alunos, pessoas que queriam aprender esperando a minha live. E detalhe, né? 10 horas da noite de uma sexta-feira. Só para quem queria mesmo. Mesmo. Então, esse carinho, esse respeito vem desse compartilhamento. Por quê? Eu digo que vale o conhecimento se você não compartilhar. Mas não para no primeiro projeto. Pelo contrário, grave o primeiro projeto. Tenha humildade de corrigir algumas coisas. Anote tudo, porque traga alguém. Eu me candidato, dependendo da agenda, aí se for online, com certeza. Traga outras pessoas para fazer a curadoria. Sim. Ver assim, ó, muda aqui, aqui, ó, olhe no olho. Porque a gente tem que ter essa humildade para admitir que a gente vai evoluindo, né? Essa semana eu disse a um empresário, ele falou, Tânia, mas quase tudo é perfeito. Eu falei, meu amigo, eu vou te mostrar meu primeiro contrato social que eu fiz. E te mostrar meu contrato hoje. A evolução é gigante. Até porque a minha empresa hoje, né, foi fundada em 98. Por que eu fundei minha empresa, Felipe? Diferente de algumas pessoas, meu pai ficou muito doente. E eu estava numa multinacional que tinha mais de 200 filiais. Então, era muito grande. E eu estava já no topo para assumir a América Latina. Mas minha mãe me chama, que era em outro estado, né? Eu vinha para casa sexta, sábado, domingo. E fala, teu pai só tem 6 meses. Então, eu largo tudo para ficar com meu pai. Esse largar tudo para ficar com meu pai durou mais 5 anos. O que é o amor. Exato. Né? E aí, quando eu me vi em casa, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E nisso, estava se começando a pensar no SPED. Eu participei do projeto de 4 CFOP, que o CFOP era 3. Eu estava vendo todas essas transformações, o pessoal já começando a falar em contabilidade eletrônica, não era nuvem, né, mas no mesmo ambiente. Eu falei, cara, eu vou nessa. E como eu venho de multinacional, Deus me abençoou. Celso, um grande amigo da Magnete Marelli na época, todo mundo que procurava ele lá de fora, que queria vir para o Brasil, né, ele me indicava, porque eu sabia fazer as traduções juramentadas e tudo. Então, as startups que são, hoje todo mundo fala em startup, incubadora, eu já era incubadora, cara, em 1998 e 99, né, trazendo, aí veio empresas francesas, resto do Brasil, americanas, italianas e muitas joint venture, entendeu? Então, eu tive a honra de ter participado de mais de 200 junções ou compras e vendas de empresa. Então, isso me dá uma bagagem muito grande. Por que lado eu gosto? Eu sempre gostava do lado comprador, né? Porque a experiência conta muito. Então, às vezes, os outros davam um preço e você sabia aonde tinha os gaps para diminuir o preço na hora de pagar, né? Então, e a auditoria da área tributária era imprescindível. Até porque existe uma IN que diz que quando você muda dessas grandes empresas, né? Todo o quadro societário vinha uma fiscalização. Era a batata. Você entendeu? Hoje não, o SPED, as empresas veem a conformidade da empresa e muitas vezes não existe mais essa fiscalização pesada, mas naquela época existia. E eu posso te dizer que com 40 anos nesta área eu nunca tomei uma auto de infração. Então, eu estou nessa área apaixonada. Também eu não compactuo de empresários que não querem fazer certo. Eu ajudo empresários que querem tornar a sua empresa uma empresa top. E como se torna top? Com grandes profissionais ajudando. E não
vendendo sem nota, comprando sem nota, porque ele está fazendo uma bomba relógio, entendeu? Então, pelo contrário, você fala, pô, mas Tânia Gurgel, Topstar. Hoje, eu sou muito mais mentora de empresas, até porque todo aquele trabalho manual que eu fazia, que era o compliance, a governança, analisar se todos os créditos tributários estão sendo tomados. Eu e o Valdir Zambon, que é um anjo de Deus na minha vida, o Henrique também, que fica em Araraquara, os caras pegaram em 2019, falaram, Tânia, estamos indo para São Paulo, vamos pegar parte do seu conhecimento e colocar uma ferramenta digital. Você se lembra que eu comecei a te dizer que eu estava montando isso. Em 2022, na pandemia, nós mergulhamos nisso, cara, salvamos milhares de empresas com a nossa ferramenta, muitos escritórios usam, né? Graças a Deus, as pessoas me ligam, cadê a sua área comercial? Cadê seu site vendendo sua ferramenta? Eu falo, gente, as pessoas que usam, quando elas saem da empresa, porque hoje está um turnover de pessoas, a empresa que ele trabalhava fica com a ferramenta e ele vai levando. E conceitualmente, né, a gente quer levar governança para as empresas e controladoria. Então, no começo, o que acontece? Você tem a ferramenta, a Tânia Gurgel e o Valdir Zambon, que é um monstro de conhecimento em controladoria, em custo e tudo mais, te dão esse treinamento a cada 15 dias. Então, a gente transfere conhecimento. É muito legal isso. E parte do pressuposto que quando começou a reforma, que você me perguntou, se eu já tinha todo esse compliance. E eu estou vendo, Thaís, nada contra, que as pessoas estão fazendo planilhas, simulando. Mas peraí, eu tenho todo o SPED comigo? Tenho todas as notas? Tenho. Vou conversar com a controladoria, a gestão da empresa e os donos. Cara, qual o ano que é um cenário que você vai praticar para frente? É o ano 2021, que não tinha pandemia. Ou é 2024, que foi um ótimo ano. Então, nós vamos simular a reforma com os dados reais. Thaís, você não sabe o que é isso. Você não tem noção o que essa ferramenta entrega de... Eu concordo que lá em 2035, talvez haja uma pequena redução da carga tributária desses tributos ICMS, PIS, COFINS e ISS. Mas é para todos os setores? Porque esses setores que vocês são Top Gun, né? Eu adoro esse nome Top Gun, né? Você sabe disso. Esse setor vai ter um impacto principalmente nas holdings patrimoniais ou familiares. E eu quero fazer um desafio com vocês. Vamos fazer um podcast de holding? Vamos. Coisa boa. Tem muita gente que não sabe o que é a holding. Não, nós vamos falar das 3 holdings. Vamos fazer esse podcast. Vai ser maravilhoso, ou ao vivo mesmo, né? Vamos ver se a gente faz uma coisa muito louca. Inclusive, teve um cliente ontem, né? Falei, paguei uma nota pra abrir uma hoje, não sei nem pra que serve. Eu paguei 20 mil e não sei pra que eu fiz isso, né? Não, e muitas vezes, Felipe, você vê como que é a coisa. Um xará seu foi no meu escritório, porque o pessoal tava maciço pedindo para ele abrir uma holding. Aí, quando eu disse para ele, ó, você sabe que o imóvel que você transferir para uma CNPJ, ele não vai ser corrigido mais? Não. Então, quando você deixa na pessoa física, esse imóvel era de 70. Ele todo ano vai sendo corrigido. Para você ter uma base hoje, aí nós simulamos lá na planilha de ganho de capital, o imposto está menos de 5%. Mesmo se você tivesse esse imóvel numa empresa do lucro presumido hoje, né? Hoje,
A carga tributária, se você vender, seria maior do que o que você vai pagar hoje. Além do que, você vai precisar de um contador, você vai precisar entregar um monte de obrigações acessórias, né? Você tem um monte... E cada vez que se criar uma declaração acessória, o teu contabilista vai ter. E detalhe, respira. Que, professora? Então, estão falando que vão tributar a distribuição de lucro. O que será assim? Então, fica onde você está, né? Vai fazendo seu livro caixa e vamos acompanhando como esse cenário. Não vai mudando simplesmente porque as pessoas querem mudar. Então, Um efeito manada, já entramos né? na reforma aqui, né? Inclusive, doutora, desculpa cortar a senhora, Não, mas... cortando, pode cortar. Eu gostaria que a senhora, por favor, explicasse o que é a reforma para quem está perdido no mundo, né? E qual a importância dessa mudança hoje para o mercado contábil e também para o empresário, nesse sentido. Olha, os nossos tributos, vamos lá, gente. ICMS. O que é o ICMS? É um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Ele é cobrado pelos estados, são 27 estados. Então, nós temos uma lei complementar que fala disso, a própria Constituição, e cada estado tem o seu decreto, a sua lei e uma série de normas. Então, isso é muito complexo ficar acompanhando. Mais complexo ainda o ICMS, eu acho que é o ICMS-ST. Com certeza. Por quê? O que é um ICMS-ST? Setores como Matcom, material de construção, automobilístico, autopeças, combustível, perfumaria, higiene. Esses setores, o governo, o que ele fez? Estimou um preço de venda e o fabricante, ao vender esse produto, ele já transfere a quem o compra o quê? O quanto de ICMS dessa operação subsequente será recolhido. E aí, Thaís, eu já vou fazer um gancho disso. Eu falei que é o fornecedor que recolhe esse imposto. Mas quando chega a nota na sua empresa, você toma o crédito. Não vamos falar do ICMS-ST, vamos falar do comum. Hoje, quando chega uma nota na sua empresa, você já se apropria do crédito de ICMS, de PIS e COFINS. O que é PIS e COFINS? É uma contribuição cujo o objetivo é custear a Previdência. Eu gosto de dizer isso, porque muita gente não sabe que o PIS e COFINS, parte dele vai para a Previdência. Pensa que é só o INSS, então fica nessa mentira que a nossa Previdência vai quebrar por outros modelos de negócio, mas não por isso. Por que você fala que vai quebrar? Porque hoje existe 18 milhões de MEI. Professora, 18 milhões de MEI, que estão recolhendo abaixo de R$100 para receber um salário mínimo quando fizer as condições de aposentar, que é por idade. Então, você vê que o próprio mecanismo não vai fechar a conta, né? Enquanto outras categorias estão pagando, 18 milhões de trabalhadores que pagam menos. Aí você vai falar assim, mas tem um pescador que nunca pagou o rural. Não, mas eles têm uma contribuição para a Previdência lá, que é o Fundo Rural. Então, lá, pelo pagamento do faturamento, existe um pedacinho. Então, o PIS e COFINS é um valor que é cobrado sobre o faturamento, independente. Se você está no regime de lucro real, você tem crédito e débito, ok? PIS e COFINS vai ser substituído pelo CBS. Quem vai arrecadar o CBS é o governo federal, tá? E aqui, já de antemão, eu digo que mesmo determinados setores, mesmo tomando todos os créditos, Thaís, vai ter um incremento de carga tributária. O que é o incremento? O aumento.
Vou te dar um exemplo no nosso setor aqui, que é a construção civil, os aluguéis. Só que a lei complementar, ela deixou uma opção, mas tem as regras lá, né? O contrato precisa estar registrado em cartório, A data da assinatura. e todo aqueles, né? Depois você até poderia pôr quais são esses critérios e tudo mais, se não ficar longo. Mas de cara houve um aumento de carga, mesmo o redutor de 70%. Por quê? Ele é muito maior, né? Inclusive, eu tive num encontro, e vou falar onde foi, que foi muito legal, Claro. na Demarest, com o próprio Abi, e foi perguntado para ele, olha, eu vou poder tomar crédito de IPTU, vou poder tomar crédito de condomínio? Esses dois redutores que eles queriam não pagam o CBS. Então, para que eu tome crédito, isso é muito importante, eu tenho que, na outra ponta, ter pago. Por exemplo, a mão de obra própria, porque ninguém falou em redução de custo de mão de obra. Ela não me gera crédito. Então, Tânia, quando eu contrato uma pessoa jurídica, eu tenho crédito? Não, Thaís. Não, Felipe. Se essa pessoa jurídica está no sistema do Simples Nacional e ela não entrar com esses dois tributos na apuração do Simples Nacional, essa empresa não vai te gerar crédito. E aí, você vai falar assim, mas isso é fácil. Eu, como gestora de uma grande consultora, eu vou fazer aqui um pente fino, ver todo mundo que é simples e vou pedir para incluir o CBS e IBS. O IBS, ele soma o ISS, que hoje era 5%, né, e o ICMS. Mas o setor, né, de construção, que eu estou focando aqui, o ICMS é custo, porque está no preço de mercadoria. Exato. Né? E o ISS é importante. Então, só que a soma desses dois, tem muita gente falando em 28, eu gosto de falar o que está na lei. É 17,6. Porque o 8,8 é CBS. Então, 17. Mas estão falando em 28. Tá bom, quando sair uma pública, vocês dois são jovens. Olha que linda. Falem o que está na lei. E não que está em boatos. Tem que ter base, né? Porque está numa lei complementar. Como está na lei complementar, Thaís, olha que absurdo. Que o que você tiver no estoque, olha só, em 2032, olha como é importante a minha ferramenta, hein? Eu já aponto isso. Você pagou ICMS ali. 60% do que você está no estoque terá ICMS e 40% já estará no IBS. Mas, em 33, você estará 100% do IBS. Então, você poderia tomar o crédito aqui. Só que o governo já falou, sabe esse crédito ICMS? Sei, eu vou te devolver em 20 anos. Então, você vai ter que ter um just in time de material, você entendeu? Fora do comum. Você sabe, Felipe, uma pessoa muito querida que eu atendia, e eu achei que não precisava mais do meu trabalho, porque se lembra que uns anos atrás, o outro governo, não que eu esteja falando de governos, foi falado sobre uma pequena redução do IPI por um período. Aí eu toda feliz, peguei o telefone, liguei para a pessoa, falei, olha, vamos revisar todos os pedidos de compra que tem IPI e vão pedir um desconto. Gente, eu toda feliz, porque eu estudei, vi o impacto, porque às vezes uma construtora, o ganho é tão pequeno e o que eu consegui de melhorar no curso é muito... não vou mexer nisso. Aí eu falei, não precisa de Tânia Gurjão. Eu vou pegar o tempo
para atender. Você entende? Então, eu sou do tipo que qualquer R$ 1 faz a diferença. Porque quando eu trabalhava em Magnete e Marelli, conheci um italiano que eu cheguei reclamando de uma operação para ele. Deixa gravado isso aqui. Silvério Bonfilioli. E o Bonfilioli, nós fazíamos uma operação chamada industrialização por conta e ordem. O que é uma industrialização por conta e ordem? Eu pego um monte de insumos, mando para uma empresa que aclopa ou transforma um subconjunto, mando outros fornecedores mandar e a peça já vem pronta para mim. Imagine eu ter que mandar insumos, aí eu tinha que controlar o retorno e a mão de obra, ok? Aí eu fui reclamar pro chefe. Esse monte de nota, controle, tudo, porque toda hora vinha um fiscal pedindo para que eu mostrasse que tá tudo bonitinho. Eu tinha que ir lá no industrializador mostrar meu estoque lá, essas coisas. Aí o Bonfilioli me disse uma coisa muito interessante. Nós produzíamos bomba de combustível. Nós tiramos o carburador do Brasil, mandamos para Córdoba, na Argentina, e trouxemos a bomba de combustível. Aí ele disse, Tânia, quantas bombas nós produzimos por mês? Aí a gente produzia umas 70 mil bombas ou mais naquela época. Quanto é de economia esta operação? Era R$10. Aí dava 700 mil, ok? Aí ele falou, quanto custa 2 pessoas para te ajudar a controlar manualmente? Nós estamos falando numa época que não tinha essa tecnologia que tem hoje. Custa... Não, está autorizado você contratar. O que eu aprendi naquele dia? Que tudo vale a pena, qualquer valor. E o que eu aprendi também? Eu chegaria, a partir daquele momento, para o meu líder, diria, olha, eu tenho esse problema, só que esse problema, ele dá tanto para a empresa, e para que eu consiga resolver, o investimento é isso, ainda vai sobrar isso. E isso tornou a Tânia uma gigante em controladoria e gestão. Entendeu? É uma argumentação muito importante. Muito. Então, todo esse conhecimento, Thaís, olha que momento nós estamos vivendo, cara. Eu estou tão feliz. Eu ia me aposentar. Eu falei que agora vou para 2035 com, se Deus, né, continuar, Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Porque eu quero ver esse cenário. E quero ajudar com a minha experiência, né? Por isso que eu estou fazendo lives para a associação comercial, já fiz algumas pelo CRC, estou fazendo também para o sindicato dos contabilistas, fiz agora geração. Sabe qual é o maior gargalo da reforma? Não é a parte tributária. Não é, Tânia? Não, é a parte financeira. Por quê? Porque hoje, quando eu recebo uma nota, Thaís, eu estou no lucro real, ok? Eu tomo 100% de crédito PIS e COFINS, a 9,65. Na reforma, como é que eu tomo esse crédito? Eu vou tomar o crédito se o fornecedor pagar o imposto dessa nota no dia 20 do mês subsequente. Eu estou falando que o vencimento dos tributos vai ser dia 20, tá? Ou quando eu pagar esta nota para o fornecedor. Nesse momento, vai para o fornecedor uma parte do dinheiro e a parte do imposto vai para uma conta que será gerenciada, né, uma apuração automática do fisco. Aí o fisco vai pegar esses valores que eu paguei. Então, Tânia, vamos supor, é 10 mil uma nota. Dos 10 mil, você está falando que o imposto é 26. Tá? Vamos falar 26, não vamos falar 26,8. Vamos fazer conta junto. Facilitar. Vamos facilitar aqui para o ouvinte entender. 2.600. Então, eu tenho 2.600, conforme o Felipe está falando. E 7.400 vai para o fornecedor.
Esses 2.600 só entra para bater o meu tributo quando eu pagar a duplicata, se aquele fornecedor não pagar o tributo. Então, às vezes, eu peço elasticidade de prazo, certo? A elasticidade de prazo, quer dizer, eu vou te pagar isso em 60, 90 dias. Pode me comprometer se eu vender esse produto rápido. Porque quando eu vender esse produto, vamos supor, o mesmo produto eu comprei por 10, agora eu vou vender por 20, tá claro para vocês? 100%. Aí, o meu cliente, quando pagar essa nota, ele também pede 45 dias. Então, o imposto dessa nota aqui, cheia, que é 5.200, quem paga sou eu no dia 20 do mês subsequente, sem ter recebido dinheiro. Entendeu o impacto financeiro? Sim. É o que o pessoal tá chamando também daquele split payment, né? Split payment é isso. Exato. Só que as pessoas estão dizendo, mas ele não começa em 2027. Calma, você acha que o governo não vai querer esse... Por quê? Agora, vocês que têm escritório, já está falando de reforma, quantos clientes de vocês foram olhar se os fornecedores estão em dias com as obrigações tributárias perante as autoridades estaduais, municipais e federais? Essa questão do termo em conjunto, você ser responsável solidário, agora ele vai ser realmente na prática. Na né? prática. Porque você só vai ter esse benefício se o seu fornecedor estiver ali dentro do que pede a lei. E construção... Vai ficar complicado. Vamos lá, você tem grandes fornecedores, esses grandes fornecedores estão ok. Agora, Thaís, concorda comigo que na construção eu uso muita compra de empresas do Simples, Sim. de produtos? Aquele depósito ali, deixa uma autorização até. Pode, se a obra precisar de alguma coisa... Se precisar, precisa todo o tempo, né? Todo o tempo. Pode retirar naquele depósito que aquilo não vai gerar crédito. Porque se aquele depósito for Simples Nacional, aí eu vou ter que fazer um trabalho logístico e ir para grandes home centers fazer um conta corrente que eles não têm. Exato. Entendeu, Felipe? Entendeu como a reforma não é só a parte tributária, é a parte de processo. Quando eu digo que eu estou mais professora e mentora, além de conhecer essa parte tributária, nós estamos reescrevendo procedimentos. Aí, o pessoal fala, mas procedimento eu faço com IA. Não é bem assim. Sem saber escrever vai ser difícil. O prompt é tudo. Se você não vivenciou o processo, você não sabe qual a resposta. Teve um aluno na última pós, isso aí eu gostei muito, ele me pediu permissão para fazer um mapa mental do meu material de pós-graduação de um final de semana. Eu falei, primeiro, é paga essa IA? Você tem que tomar um cuidado. Você autorizou tudo que você coloca nessa IA a ser distribuído para testes ou para performance? Não autorize. Por quê? Aí há um vazamento de dados. Cuidado público, com a né? LGPD. Aí ele falou, não, eu não autorizei, beleza. Aí ele todo feliz, porque eu dei lá quase 1 hora para ele mostrar para os amigos. E aí ele fez um mapa mental, fez resumo, capitulou. Aí eu falei, eu quero... Aí ele pensando que eu não gostaria de ver o que a IA tinha criado, eu falei, vamos ler aqui o resumo que a IA criou. Ela começou falando que não tinha aposentadorias sem incidência de imposto de renda. Todas as aposentadorias teriam imposto de renda. Eu falei, tá errado. Aposentadoria por invalidez. Você entende?
Agora, por que eu posso dizer que a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, não tem IR? Porque eu conheço a lei. O grande problema da IA, ela é uma ótima ferramenta para te dar um norte. Mas desconfie, porque a nossa área aqui, Felipe, ela muda todo dia. É muito técnica, né? É muito técnico. Por exemplo, muitos profissionais, eu adoro fazer isso, tá? A Instrução Normativa 188, publicada ontem, ela menciona que o INSS vai fazer isso para aquele que se aposentou utilizando aposentadoria especial. Eu tenho até uma diferença disso. E continua exposto aos mesmos agentes de risco ou exposto, terão a sua aposentadoria suspensa, não é cancelada, é suspensa, pois ele ainda continua trabalhando com isso. Agora, isso é um código. Tem muita gente que hoje está em pânico, mas não. Eu posso ter o tempo somado a mais, porque o que é aposentadoria especial? Quando eu estou, vamos falar no setor de vocês, elétrico, eu estou correndo perigo de vida, né? Tinta, produto químico, tem a poeira, tem o sol, né? Nós temos alguns agentes. E peguei o PPP, antes era o ETCAT, e aumentei o período trabalhado, porque com a conversão desse dia, mas eu tinha que ficar 25 anos com essa exposição, tá? Então eu me aposentei e o código da aposentadoria não é 42, é outro número. Então eu tenho essa condição. Eu vou ter suspenso porque eu ainda continuo trabalhando. Eu usei de um benefício que eu ainda continuo meio que sendo exposto a ele. Então, aí a Lei 13.467, vou dar esse gancho aqui na podcast aqui, ela diz o seguinte: existe uma carência de 18 meses para que eu possa contratar por PJ uma pessoa que saiu da minha empresa, 18 meses. Olha como é bom dar aula dessa matéria, hein? Só que nesse mesmo dispositivo diz, com exceção de aposentado que no contrato social seja sócio da empresa. E nessa mesma lei, ele cria aquela dispensa de comum acordo. O que é a dispensa do comum acordo? É reduzida a multa para 20%. Então, aqui eu tenho que conversar com o colaborador. Olha, você vai esperar suspender para depois reativar, vai ser um problema. Sim. Ou você sai, monta uma PJ, né? Você é sócio dessa PJ, no Monte MEI, né? Porque a atividade, às vezes, nem toda atividade pode ser MEI, né? Ou monte, se puder, né? Aí vai de critério, procure um bom contador, né? E aí, se ele é aposentado, eu posso contratar essa PJ. Caso contrário, eu não posso. Porque, veja, isso vai impactar a construção, hospital, um monte de gente. Tudo isso está ligado à reforma? Tá. Por quê? O governo está procurando dinheiro aonde pode. Exato. E aí daí me faz ter uma pergunta, doutora, se já está aí no radar ter uma reforma tributária também, na verdade uma reforma trabalhista, né? Uma reforma ali da CLT, de um modo geral, da forma como está, porque, para mim, essa é uma saída que você traz menos contribuição e você vai lá e dá uma pejotização, de repente, né? Não sei se tem no radar disso. Olha, Thaís, o governo não pretende
diminuir, pelo contrário. Você viu que no longo desses anos, muitos escritórios de advocacia e tudo tentaram crédito de previdência até de vale transporte, coisas que eu nunca tinha visto. Porque primeiro não era custeio, né? Primeiro não era custeio. Graças a Deus, essas magias caiu tudo para a gente trabalhar no correto que a gente queria. O que nós temos em termos... Esse setor de construção eu respeito muito. Por quê? Ao modal, vou voltar a dizer, olha o cuidado de você usar a IA para até fazer contratos de trabalho, que eu vejo que todo mundo fala, não, eu fiz meu contrato aqui. Outro dia, alguns clientes que eu sou mentora começou a me mandar resposta de IA. Aí eu perguntei para ele a seguinte coisa, olha gente, perguntei, quando a IA responder, aí ele pôs assim, ai que legal, a sua resposta é igual que eu pesquisei na IA. Aí eu disse assim, quando a minha resposta for diferente da IA, em quem você vai acreditar? Tem que usar com muita sabedoria, né? Não é? E não mandar para um professor que estuda pra caramba. Tem um corte que fala que a IA é lógica, mas a resposta vai depender muito da pergunta. Às vezes a sua pergunta pode ter uma outra interpretação, Sim. um outro sentido, outra coisa, né? E aí a gente entra num outro problema, né? Que a maioria das pessoas, elas não sabem formular aquilo que tá pensando. O Felipe lembra que muito do RH e outras pessoas lá da contabilidade, eu não respondo pergunta pelo telefone. Vocês que são jovens, adotem essa metodologia minha. Por quê? Quando o cara escreve, ele usa 3 sentidos. Ou deveria usar, né? Hã? Ou deveria usar, né? Não, mas geralmente. Aí, quando ele põe ali, ele está demonstrando, por exemplo, ontem me fizeram uma pergunta sobre distribuição de lucro ao sócio. Antecipação de lucro. Existe antecipação de lucro? Não. Ou eu tenho lucro para distribuir, ou na realidade eu estou dando um multo para a empresa. Por quê? Se eu já tiver um balanço, se eu fizer uma contabilidade, vamos supor, é trimestral a apuração, eu já vou lá distribuir. E muito importante, se eu tenho lucro acumulado, então eu primeiro baixo o lucro acumulado para o passivo, para depois pegar esse dinheiro e baixar meu passivo. Eu tenho que fazer 4 lançamentos contábeis. Então, as pessoas, às vezes, Thaís, ela não tem a profundidade de conhecimento e está se embasando. Também já teve caso da pessoa vir com tanta, força na resposta. E o professor, por isso que eu amo. Gente, é 240 turmas de MBA, não é uma. A gente sabe quando o aluno, eu digo aluno que profissional, né, MBA, o cara já está formulando uma ferramenta. Olha, professor, eu fiz um estudo, fiz um estudo, eu acho bonito quando meus clientes me chamam de professor, eu amo. Professor, eu fiz um estudo aqui e tal, aí, a senhora concorda? Eu falei, não me faça pergunta que você não pesquise se aquelas bases legais estão ativas. Porque esta N, ela já saiu de circulação a 971. Pela 2110. 2110, quantos anos faz? Faz um tempo já. Foi 2000 Não vou falar que foi o ano, né? Mas faz um tempo. 4 anos faz já. Sem dúvida. 21. 4 anos. Isso. Você entendeu? Então, quem trabalha, quem milita... Dá pra já dar filtrado aí, né? Não, é só você colocar IN 971, aí vai passar revogada. Quando tiver riscadinho, gente, é que tá... Quando tiver. Tanto que eu gosto, quando eu vou lá na IN buscar, eu gosto da multivigente. Por quê? Por que, professor, você gosta disso? Porque eu gosto de ver por quanto tempo
valer um negócio e outro. Agora, se eu só preciso a resposta atual, eu vou lá no vigente. Isso quer dizer aquelas 3 chavinhas lá em cima. Falei, multivigente, você vê um monte de risquinho, mas é bom para quem quer ver a evolução. E a vigente, né? E a original. Até para quem está trabalhando com o período passado também, Sim, né? a gente que faz. Por exemplo, esse instrumento hoje, o que acontecia? Muita gente vinha no meu escritório e falava, professor, eu preciso trocar de contador, a senhora assume? Teve alguns casos que a gente ficava assim, né? Porque teria... Hoje, com os SPEDs, Thaís, você falou, vamos fazer o seguinte, você quer trocar de contador? Eu vou te ajudar até ver o que o antigo escritório tem que refazer para você. Nós vamos fazer um estudo. Então, o que eu faço? Eu pego 5 anos de escrituração, PIS e COFINS, ECD, ECF, submeto a nossa ferramenta, já sai um diagnóstico, falo, você tem esse problema. Por quê? Para você fazer assumir isso, eu não gosto de assumir durante o ano. Por quê? Dá aqueles problemas, eu ia falar até uma palavrinha aqui, mas aqueles problemas na hora de entregar ICD, CF. Parte o outro contabilista que você não sabe se ele fez com todo carinho e amor e você assume a outra parte. Eu vou falar, é uma puta merda que dá. Dá muita merda. Muita merda que dá. E a falta de conciliação de cliente, fornecedor, ainda mais no seu negócio, que é pro obra, você tem que ter a diferenciação. POC, as pessoas não sabem o que são POC. A pessoa não sabe o que é um POC. O que é um POC? Então, a pessoa não sabe. É pra me responder? Então é a contabilização. É a contabilização pelo andamento da obra, né? Então, você vai contabilizar a sua obra conforme o andamento do custo. Então, assim, eu gostaria de... Será que isso vai ser um fator relevante na reforma tributária? Ou vão usar no setor de construção civil aquele no final do serviço para tributar? Então, esse é um dos setores que mais dúvida terá. Patrimônio de afetação com o RET também. Tem muitas dúvidas, né? Por enquanto ainda está vigente, né? 2026 você vai poder fazer a opção de se faz uma parte dentro do RET, se faz uma parte ali fora. A 26 não está valendo, é o teste. É o teste, mas você pode escolher ainda, né? Agora, posso falar uma coisa muito verdadeira para você que está nos ouvindo? Gente, 26 é o ano da virada. Se você não tiver uma boa contabilidade, bons gestores olhando, você vai se complicar para 27, 28, 29, até 32. Isso que eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora. Na visão empresarial que a senhora tem hoje, qual que a senhora acha que vai ser a maior dificuldade hoje do empresário? Até porque, assim, o empresário hoje... Cadastro de produto. Ele já não tem muito controle, né? Cadastro de produtos? Muito. É isso que... talvez eu vá num evento em outubro, as pessoas acham que reforma é simples. É pegar um depara de produto. Se vocês pegarem, primeiro, graças a Deus, vou até me benzer, nós vamos ter um único modelo de nota fiscal de serviço no país. Está na lei complementar a partir de janeiro de 2016. Isso é muito bizarro, porque cada município tem o seu próprio sistema. Poxa. E tem prefeituras por aí que nem telefone tem. Tem telefone, mas não atende. Tem umas que mas nem e-mail, nem nada, Não atende. Então, isso é um ganho. Isso é tomara que... Mas você vê que São Paulo ainda não entrou. Campinas já entrou no projeto. Mas tem que funcionar também. Nós falamos notas fiscais de serviço. Né? Produtos, você vai... Insumos, areia, cimento, Gente, para cada item desse, eu vou ter que ter uma tipificação, uma classificação de CST, não esse genérico, tributado 060. Eu vou ter que achar um inciso da lei complementar. Ninguém está falando disso.
Eu estou vendo todo. Quando eu chego e digo aos tributaristas que eu sou membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, sou membro da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, da Associação Paulista de Estudo Tributário, sou membro do Conselho da Associação Brasileira de ESG e de Governança, sou vice-presidente de honra da Academia Europeia de Alta Gestão. Então, quem está te falando aqui não está nesses lugares por conhecer pessoas, e sim pela competência técnica. As pessoas me respeitam porque Felipe está num grupo de WhatsApp que ele percebeu quantas tabelas eu estou liberando nesses últimos 10 dias. Um monte de tabela. E mais, a Receita Federal, atendendo muitos pleitos, está liberando no YouTube, o quê? Lives do que eles estão montando e que estágio está. Aí tem lá uma calculadora, ok? Essa calculadora, ela começa eu tendo que dizer corretamente qual é a NCM. Não um genérico, né? Não genérico. Para ela poder calcular o imposto. Aí, em contrapartida, eu te convido a ir no CFC. O que é CFC? Conselho Federal da Contabilidade. Semana passada, eles trouxeram o Álvaro Bahia e o Wellington, grandes amigos, Edalton. Quem são esses homens? O Wellington é da CFC, é conselheiro, mas Edalton era o coordenador do INCAT, Encontro Nacional dos Coordenadores da Administração Tributária. O Álvaro Bahia, eu rendo aqui minhas homenagens, ele é auditor fiscal, responsável por enormes coisas, tanto no INCAT, essa tecnologia muito rápida. Ele falou, Estado, tá lá gravado, tá no YouTube, tá lá gravado. Nós vamos adotar o GTIM. O que é GTIM, Tânia? É o EAN do produto, é o código de barra do produto. Agora me diz, eu tô aqui com a empresa YZ, eu tô com não sei quem. Eu digo, e ele sabe que eu digo, e aí eu conecto a importância daquelas empresas em cadastrar. Sabe quantos itens de produto vai numa obra? São muitos. Um montão. Sabe Muito, quanto muito, que é um muito. montão? Eu tô coordenando um grupo, eu achei legal esse grupo. Eles não são concorrentes, a construtora chamou os principais fornecedores. Eles contaram isso? Hã? Contaram a quantidade disso? Não, é mais de 60. Ao todo, em 4 anos, nós pegamos 5 anos de obra. Uhum. Deu 60 mil produtos. Bastante coisa. Sabe o que é isso? É 60 mil SKU. Aí você vai falar, Tânia, mas numa obra eu não uso todos. Mas vamos dizer que eu uso 14 mil SKU, em média, porque eu peguei 4 anos. E para eu pegar esses 4 anos, eu tive que parar a equipe interna? Nada. Eu tive que entrar no Receita BX, olha até onde vai a minha tecnologia, porque quem criou, executa. Então, eu vou no Receita BX, pego FD Contribuições, FD de ICMS, caso tenha, ECDSF, pego 5 anos em quantos minutos? 1 minutinho no máximo. 30 minutos eu peguei, eu peguei 120 declaração. Tá, é muita coisa. Não, FD, contribuições de ICMS, e peguei mais 10. Então, 130 declarações para não ter choro. Agora, onde está a nota? A nota tem que estar no arquivo, na empresa, que eu chego, ou ela sobe para o Google Drive ou sobe na ferramenta.
Com isso eu já tenho. Sabe o que essa empresa fez? Vale a dica aqui para vocês. A consultora falou, esses são meus parceiros. É desses que eu vou comprar nos 4, 5 anos. Já tem projeto ainda. Uhum. Então nós vamos arrumar, eu quero reuniões com esse time. Eu não quero uma nota errada aqui. Mas é gente grande. E essa gente grande estava com um problema. E tinha item que não tinha. De quem é a obrigação de cadastro do código de barra? Do fabricante. Aí entra lá no conceito de administração, né? Para você fazer controle de estoque, você tem que ter, para ter o código de barras, E o produto transformado, Thaís? Que é aquele lá, o cara compra os vegalhões de ferro, coloca, junta, para Transforma. depois você levar já prontinho para uma... Isso é um subproduto. Então, nós temos muito trabalho. Sim. É muito legal. Você entendeu por que eu adiei minha aposentadoria? Eu não poderia me aposentar conhecendo todos esses gargalos que virão e poder gravar podcast como esse, que eu tenho certeza que quem nos ouvir, se você fizer cortes, sequer se aprofundou nesses temas. E eu estou vendo todo mundo falar, eu estudei reforma, eu estou apta a conversar com Queiroz Galvão. Gente, peraí. Eu não tenho dúvida que essas pessoas conhecem como tributar receitas. Né? Agora, o chão da obra é isso que vai empancar lá na frente. Exato. Entendeu? Não é só o regime tributário da saída. Não é só o regime tributário. Ah, vai ser igual hoje, que Minha Casa Minha Vida é 1% a 4,5%? Tá. ISS está dentro dessa federalismo? Exatamente. Entenderam? Uhum. E hoje isso não impacta. Hoje não impacta. Não impacta, você não paga ISS sobre obra. Para entender da reforma, tem que entender muito antes, né? Como surgiram as coisas. Não, e o tempo agora, sabe que é? Sabe qual é o grande problema que a gente tem? Não tem mão de obra. Se não tem... Eu vou em No eventos Brasil todo. Né? de construção Só- civil, Uhum. não tem pedreiro. E não tem técnicos da nossa parte para abraçar todo mundo. Quando eu comecei aqui nesse podcast, eu falei para vocês que a gente não tem área comercial porque já tem uma demanda legal. Então, não adianta o cara vir depois que eu já tive a honra de um dos maiores executivos falar, cara, não tem espaço na agenda para te atender. Porque já me contrataram para... E é verdade, né? Por mais que eu trabalhe das 8 horas da manhã até 1h, porque que hora eu leio? Eu começo a ler depois das 11 da noite. Porque eu moro perto de uma avenida e aquele barulho, sabe o que tá? Então eu quero um silêncio, concentro, eu pinto, eu tal, eu separo. Tenho que preparar. Hoje eu estou aqui, mas preparei tudo que mudou ontem. As tabelas para a equipe de software nossa, colocar essas tabelas, porque a gente já está fazendo. Não vou fazer depara. O depara, a senhora diz da reforma para o ambiente atual. Você sabe por quê? Porque eu não sei se o ambiente anterior está certo. Esse aqui é o problema. Você entendeu, Thaís? Então, é um trabalho conexo. Não é um depara que vai ajudar. É um daqui para frente, digamos assim. Então, por exemplo, faça um teste hoje. Veja se o seu cliente maior, como está o RP dele, se tem um jeitinho. Não deve ter. Não deve ter. Isso é uma preocupação que temos hoje, assim, pensando em mercado como contadores e como empresários também, mas como que vai ser essa falta de informação do mercado? Porque, assim, o que a senhora está falando, por exemplo, do jeitinho, eu estou vindo a falar agora. Não tinha ouvido falar antes. É porque você está falando com a guru. Então, daí,
como que vai ser, ou qual a dica que a senhora dá para os contadores hoje que estão buscando essa informação? Quais canais? Onde buscar? Vamos lá. Graças a Deus, quando eu comecei, eu tinha que ler livros, pintar livros. E ainda continuo comprando. Inclusive, vou fazer uma hiperdica aqui para vocês. O professor Leandro Pausen, grande juiz federal, acaba de publicar um livro da lei complementar, comentada por ele. Já da reforma. É. Legal. Então a gente vai ver federal. Os estados, tudo que você está vendo do estado, por exemplo, as prefeituras, elas serão representadas, isso está na internet, tá, gente? Está em órgãos oficiais disso do Senado. Então, 2 associações que representam parte estão ainda vendo quem vai ser os seus representantes no grupo de estudo e trabalho. A parte do Estado, ela nomeou secretários estaduais. Temos um grande problema. Qual é o grande problema, professora? O ano que vem é um ano de política. Renovação política. Então, pode ser que muitos que estão nessa fase inicial do trabalho da reforma não se mantenham para os outros anos. Saiam para se candidatar. Também. E, se bem que você fala, mas a equipe que trabalha continua, mas às vezes vai ser assessor de outras coisas. Sim. Quero mudar isso aqui, não concordo. Aí essa parte ICMS e tudo. Agora, como é que eu acompanho? Eu criei um plush. Eu gosto muito do Google, tem um negócio do Google que fala em pesquisa. Ele sumariza. Então eu pus o tema reforma. Todo dia, eu entro no CRC, SP, vejo. Quando eu vou ver um YouTube, já pela costume, eu nem ponho eu ponho 1.25, dependendo da voz. A pessoa 1.5, eu já entendo o que ele está falando. Agora, eu sigo Eduardo Tanaka, que é FD Reinf, ele gravou um vídeo de 9 minutos sobre distribuição de lucro, como lançar na FD. Então, tem uns âncoras que eu sigo. E tudo que Álvaro Bahia, que eu respeito, CFC, eu vejo quais são. Claro que nesse momento, Thaís, eu estou muito focada em ver mudanças. Então, eu vou no Encate. Anotem. Encate, que é um site. Eu vou na Confaz, porque se é ICMS, essas coisas tem que estar lá. Eu vou na Receita Federal, que criou no Gov um painel reforma tributária. E demais na TV Receita, lá no YouTube. Além disso, eu gosto de ouvir amigos. Por exemplo, agora, na semana que vem, convido vocês a estarem no YouTube às 19 às 21 horas. Edson Fernandes vai falar da contabilização do IBS e CBS, e eu vou ser uma das debatedoras. Legal. Quem pensa que lançar IBS na contabilidade é igual eu lançar os tributos agora, está errado. Porque hoje os tributos estão dentro do preço e eu tenho que no estoque, se eu tomar crédito, expurgar os tributos. Lembre-se que na IBS e CBS o imposto está por fora. Só esse fato já muda. Exato. Você entendeu? O meu estoque... Fim da sonegação, inclusive, né? Dizem que é o fim da sonegação, né? Porque o banco ele já vai repassar direto esse tributo. O Maticom, os distribuidores de material de construção, os varejos de material de construção, esses precisam urgentemente conversar com nós, técnicos. Não precisa trocar de contador.
não precisa trocar de advogado, mas venha conversar com um médico especialista. Eu nem tenho braços para trabalhar para todo mundo que me procura. Pelo contrário, o que a gente está fazendo, até indiquei para o Felipe outro dia, hoje eu converso de reforma para aquele escritório Nova Mutum, Mato Grosso, uma vez por mês. Top Gun. E aí ele está reunindo os clientes para ouvir. Entendeu? Isso que é legal. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma. E ela convenceu a todos a real necessidade de todos estarem ouvindo isso, porque está mudando todo dia, Fê. Então, eu vou até te mandar uma tabela hoje para você e Thaís gravar uns vídeos no canal e falar sobre o assunto. Para falar sobre o assunto. Você pôr a tabela aqui e explicar, né, para o cliente, olha, porque você percebe que no futuro ele fala, ó, tributado, você sabe que parte do material tem redução de base de cálculo, os itens básicos. Mas aí você não é só pôr o código da redução da base de cálculo, você tem que achar o artigo da lei. Né, tem muitas mudanças. Muita. Na fala anterior, a senhora comentou um pouco sobre o REINF, onde tem um módulo agora da distribuição de lucro. E eu queria entender como que é a sua visão em relação a isso. Porque com a reforma, ainda é incerto se vai ter uma redução ou se vai ser um aumento. E depende do setor também, né? Talvez um setor tenha e outro não. E tem esse papo de começar a tributar a distribuição de lucros. Acima de 50 mil. Como que a senhora vê isso? Então, Felipe, quando eu vi... Importante essa sua pergunta. Quando eu vi esse cenário, eu comecei, para quem me procura, a trilhar quais são os objetos sociais que a empresa tem e se todos eles precisam estar reunidos na mesma empresa. Entendeu? Porque é por empresa. Certo? A distribuição, no caso, por empresa. Por empresa, por CPF. Não, sim. Por sócio. Agora, por exemplo, hoje eu tenho, gente, eu tenho visto empresa que tem mais de 30 atividades. 3 páginas de CNPJ. Esse cara vai pagar 10% do que ele retirar. Estão falando que essa é a alíquota. Inclusive, o Haddad, na última entrevista, falou que vai ser 10%. E o ex-presidente da Câmara disse que está aumentando o limite de imposto de renda, que em vez de 5 vai ser 7 e pouco, né? Você viu essa matéria essa semana, porque eles vão querer o imposto sobre os ricos, que é os 10%, porque é 50 mil. Agora, gente, eu não posso. O que o governo vai fazer com essa atitude? Isso está acontecendo. E muito. Tânia, eu deixei o lucro na minha empresa, parte. Eu não descapitalizei. Até porque eu apliquei e tal. E tô perdendo dinheiro, porque a aplicação na pessoa física é maior do que a pessoa jurídica, mas não queria. Mas agora vai ter uma corrida de todo mundo sacar os lucros acumulados até pedindo um empréstimo para o banco. Porque o empréstimo vai sair mais barato às vezes, dependendo, do que os 10% de tributo sobre aquele montante. Você já imaginou quem tem 3 milhões de lucros acumulados, que para participar de algumas licitações precisa, e agora, né, PL positivo, agora vai pagar 300 mil de imposto, você acha que esse cara está sorrindo? Não, mãe, tá muito contente. Não tá. E tem planos para não pagar, né? Também. De repente sair, fechar a operação, ir para outro lugar, não sei. Não, estão forçando
uma situação... Primeiro, não estão tirando o custo da mão de obra. Vamos falar do setor de vocês. Agora, Felipe, quando você fala de FD Reinf, eu digo assim, no E-Social nós temos Prolabore. É inadmissível, no meu ponto de vista, um Prolabore de um salário mínimo. A não ser que o cara tenha muitas atividades. Por quê? Por ele ser um contribuinte obrigatório, isso é muito bom. A Lei 8212 exige que eu separe o que é distribuição de lucro do que é Prolabore. Quando eu não tenho uma folha, é tudo pagamento de trabalho. E agora, pegando o gancho da EFD que você pegou, você me cutucou. Eu vou lá no E-Social. Tem folha? Não. Eu só vejo distribuição de lucro. Eu tenho lei que me diz que eu vou tributar essa distribuição de lucro como Prolabore? Tenho. A Lei 8212, a lei, a instrução, o decreto 3048 de 99, a IN 2121. Então, gente, a governança, o compliance hoje é muito grande. E tem outra, eu tive que fazer isso. Vamos falar naquele problema, que isso é um problema, né? Dos últimos 5 anos. Quando entra um cliente no escritório, essa nossa ferramenta pega os 5 anos de ECD e põe em uma DRE. Pô, eles fazem isso, mas vocês vão ficar loucos quando vocês virem. Faz. Por quê? Eu quero ver quanto teve de Prolabore. Se o número faz sentido versus a distribuição de lucro Aí, no período. essa sistema... Zero, distribuição, 3 milhões. Mas tem a questão, se o sócio não trabalhar no negócio, Então, é aquela... como que prova isso, né? O Código Civil diz que meu calendário é de janeiro a dezembro e que nos 4 primeiros meses do ano vão se reunir para aprovar as contas. Então, eu como tributarista, se não tiver um bom contrato social dizendo que a empresa pratica uma boa contabilidade e tudo, e pode, não deverá, a diferença de pode e deverá, distribuir lucros, desde que é apurado no decorrer do ano, ok. Mas distribuir em que base? Tem um material muito antigo de um fiscal que diz o seguinte, ó, tanto as empresas do Simples como o lucro presumido poderão distribuir na base da presunção. Mas ninguém quer na base da presunção, sabe por quê? As contas não fecham, né? Eu faturei 1 milhão. Qual é a base da presunção? 320, mas eu tenho que tirar os impostos federais dos 320. E eu sou mais conservador ainda, eu tiro até o ISS. Aí o cara chega para mim e fala, professora, vamos falar que chegou em 20% por causa do adicional, né? Já estou falando no lugar. Você está falando para mim que de 320 vai descontar, porque os tributos são sobre 1 milhão. Vai me tirar 200 mil, estou falando em 20% por causa dos adicionais, eu só vou poder pegar 120? É isso que está a regra do jogo. Presunção, é isso aí. É isso aí. Porque eu estou te falando que eu ponho o ISS, entendeu? Eu prefiro ir além do que a quem. Então é isso. Então, nós temos que estar atentados a isso. Por isso que eu falo, Felipe, o revisar uma contabilidade, revisar se eu estou me apropriando de tudo, se eu não posso ter... não existe despesas diferidas mais. Olha, compre o livro do Lorivaldo, né? Se eu tenho um monte... Se eu vou... Por exemplo, todo o marketing que se gasta num lançamento
de um prédio, de um resort aí, essas coisas, eu tenho que lançar no primeiro mês, no primeiro ano. Entendeu? O impacto dessa despesa é ao longo, e onde eu vou ter lucro é lá, quando eu entregar a unidade lá na frente. E se tem um embargo? O meu prédio, onde eu moro hoje, ficou embargado 3 anos. Olha o custo que isso teve. Milionário. Milionário, entendeu? Eu acho que o que tá ficando aqui de Eu recado respondi a sua pergunta, como eles vão cruzar. Sim, bem claro. E-Social 0, FD Reinf com lançamento. E você viu que houve uma mudança no FD Reinf. Aquele nosso FD Reinf antigo, ele, para lucro, ele pede a data de que eu tô depositando. Com data Que aula, hein? Com data e tudo, né? Com data e tudo. Que aula. E encaminhando aqui para nossa finalização, doutora, a gente sempre costuma fazer uma pergunta, traz uma reflexão, né? Então, Tânia Gurgel de hoje, o que você falaria para Tânia Gurgel de 20 anos? Que estava encontrando lá com o italiano, o seu Felioli? Gente, uma você dica vai fazer eu me falar. emocionar. Primeiro, eu não deveria ter deixado de praticar meu inglês. Inglês é muito importante. E hoje eu tenho inúmeras oportunidades de estudar inglês. Então, eu via pessoas representando o nosso país que não falavam inglês, eu era da periferia. Eu via aquilo, pus na cabeça que eu não ia estudar inglês, então eu estudaria inglês. Entendeu? Esse é o principal passo. Por quê? Eu percebo hoje qual é a diferença no mercado de trabalho ser fluente nessa. Para mim, mesmo que eu soubesse inglês, eu queria um tradutor. Porque nossos temas tributários, eles exigem resposta muito cirúrgica, como você falou. Tânia, que detalhe você tem. Só sabe dar essa aula quem faz. Que coloca as leis e a prática. Então, eu sento do lado das pessoas. E, primeiro, trabalho em todas as áreas de uma empresa. Não tem... Eu estava com um grande amigo, senhor Dr. Fernando. Eu estava na Dasher. Eu era a número 1. Diretor era o filho dele, eu era o braço do seu Fernando e do Flavinho. O seu Fernando faz eu ir lá pro recebimento, ver como era recebimento, fatura. No primeiro momento, e era uma fábrica que tinha graxa e tudo, eu fiquei pé da vida. Hoje eu sou tão grata ao seu Fernando por ele ter me mostrado a importância de você ser chão de fábrica. Então, eu sou muito grata por todas as áreas que eu trabalhei. E digo mais, Marcos Jackson Pacheco, quando eu tinha 33 anos, ele me chama na sala dele, e nós estávamos numa grande multinacional. Isso se pratica até hoje. Vem falar que não é assim, é assim. Ele falou, Tânia, quantas pessoas de cabelo branco ou mais idades estão trabalhando aqui? São pouquíssimas. Vocês dois que são jovens, vocês entram em muitas empresas. Quantas pessoas vocês veem? Então, não é só empreender. Porque vai ter uma hora que o seu salário vai ficar muito alto. Então vão te substituir por um salário menor, independente se você é importante ou não. Leia o livro de biografia do Lee Iacocca, que eu já te indiquei várias vezes, que é fantástico. Você vai ver o que a Ford fez com esse cara e como ele usou a experiência da Ford com a Chrysler. Então, eu vou ser empreendedor. Se prepare para ser empreendedor. Faça cursos para ser empreendedor. Empreendedor não é chegar na frente do site do Sebrae e abrir um CNPJ, começar com MEI, achar que não precisa de
contabilidade, contador. Não, estude o mercado que você vai trabalhar. Se fortaleça nesse mercado. Se fortaleça. Por quê? E seja humilde. Errar é humano. Não admitir é burrice. E siga o exemplo que eu segui a vida toda de duas pessoas. Porque quando a gente é pobre, muito pobrezinho assim no começo, a gente seguia com Ayrton Senna. Ayrton Senna, eu tive a honra de acordar na madrugada, assistir Senna. Ele falava, independente da sua raça, da sua cor, faça tudo com muito amor, com muita fé que você chega lá. Olha o exemplo. Eu fico até emocionado de vocês. E tinha uma música que era Lua de Cristal, que faz sonhar, faça da minha estrela que eu também. Agora se prepare. Gente, as pessoas falam, quem faz as suas redes sociais? Eu. Por isso que é... E todo dia, o Felipe me segue, às vezes, né? Porque o Instagram agora não tá deixando eu mandar para todo mundo. Já começou. Mas todo dia, se você entrar no meu status, tanto no Zap como no Instagram, eu tenho primeiro agradecendo a Deus aquele dia. Eu agradeço tudo, eu posso até ficar chateada. E agradeço minha família, que são meus pilares. Eu não teria chegado aonde está sem honrar a Deus e pai e mãe e meus amigos. Exato. É esse o segredo para você chegar aqui. Compartilhe com os amigos, peça dicas. E não é só... Você vai ser sempre alvo de comentários e tudo mais, mas teu Deus é tão forte que vai mostrar para você o caminho e lá na frente, aquele que não honrou Deus, tá guardado, gente, tá guardado. E você que honra a Deus e segue os princípios, independente de religião, porque quem me segue vê que eu tenho louvores católicos, gospel, Deus é um só. E eu tenho a honra de, há uns anos atrás, ter unido numa mesa de reunião mais de 12 religiões, porque iam mudar a imunidade do pessoal de religião e a gente brigou para continuar no estado. Então foi muito lindo. Então, é isso. É você ser humilde e participando de todas as áreas da empresa. Chegou num lugar, não precisa carteirar, entendeu? Eu acho muito feio quem chega Pelo contrário, eu chego sorrindo. Entendeu? Eu gosto de falar que eu sou do SPET. Eu gosto de falar que eu publiquei o primeiro livro de E-Social. Você e sua empresa estão preparados? Porque eu deixei um manual ali. Você tem esse livro, você sabe disso. Então, eu me orgulho de o que eu construí. Isso não é feio. Você entendeu? Mas me orgulho também da onde vim, que eu falei em Jardim São Luís, periferia. Eu não fico me vitimando. Entendeu? Vocês não viram falar, e meu pai era alcoólatra, que eu apanhei na infância. Não precisa disso. O que você precisa é estudar. O que você precisa? Amar o que faz, como faz e para quem você faz. Eu glorifico todo dia meu cliente. Mas aquele cliente que não honra os meus princípios, eu também demito ele. Eu acho que os princípios, eles têm que ser inegociáveis, né? É isso. A Thaís tem um pouco desse mantra. Todo dia ela tem uma frase muito especial que, de certa forma, quando alguém fala isso, já lembra dela. Ótima notícia, né? Estamos vivos. Já é um milagre estar vivo hoje. Então, é um grande feito e nós somos privilegiados, né, de estar vivo hoje. Então, temos que aproveitar. Triste ou feliz, temos que aproveitar. E sermos, acho que o que todas as religiões têm em comum, que a senhora falou que colocou ali essas 12 religiões, né? Acho que o que todas elas têm em comum é você ser uma boa pessoa. Ajudar o próximo. Então, você precisa ser bom para você e para o próximo também. Isso em si já
já melhora 100% com muita gente. Você recebe o que inala. Exatamente. Ponto. Doutora, eu acho que isso é o mais cirúrgico que tem. Às vezes as pessoas elas não entendem porque que elas têm problema. Porque elas passam por determinadas situações. E às vezes é o plantar dela, e não naquela situação específica, mas ela plantou uma sementinha ruim e de repente algo ruim acontece. Então eu acho que é um espelho, é uma energia que vem, que a pessoa vai colhendo aquilo. Olha, eu tenho uma sobrinha neta, que é minha filhada, Ana Clara. Outro dia ela estava emburradinha. Aí ela chegou numa mesa. Aí eu falei, dê um sorriso. Olha, para uma criança pequena. Não. Falei, ó, se você continuar emburrada, todo mundo vai ficar emburrado. Exato. Aí ela percebeu que todo mundo estava ficando emburrado. Ela começou a sorrir. E aí todo mundo sorriu. É dano que a gente recebe. É sempre assim. Mas dê o seu melhor. Exato. Dê o que você gostaria de receber. Eu sou assim. Exatamente. Pô, doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi uma aula gigante. Vamos sim fazer muitos cortes, passar para todo mundo, para que todo mundo tenha essa visão do que está por vir. Já está vindo, que essa pessoa se Tá vendo atualize. que são coisas diferentes? Eu fiquei tão feliz, emocionada. Quando você falou, Tânia, eu já ouvi tudo de reforma e ninguém falou que o jeitinho. Tá vendo? Exato, exato. Não, sempre um conhecimento absurdo estar com a senhora aqui. Muito obrigada por partilhar disso. E é isso. Valeu, galera, por estar aqui também. Sigam o nosso canal. Temos vídeos Vamos voltar a ter, né? Toda quinta e terça-feira às 20 horas e todo final de mês, na última quinta-feira, um papo com um empreendedor maravilhoso. Nesse caso, a doutora Tânia aqui. Então, nos siga aqui para receber sempre essa notificação. Chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo? Ah, não pode, né, Thaís? Ah, não dá. A mãozinha. Curte o vídeo, se inscreve no canal caso você não for inscrito. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer. Agradeço. Antes de chegar aqui, a gente se falou por ligação. A gente falou assim, será uma ótima conversa. E de verdade foi. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês dois. E saibam que vocês estão na minha oração todo dia, porque Deus preparou a vitória de vocês. Amém. Amém. Amém, doutora. Amém. Amém, amém. Vamos Obrigado, deixar pessoal. suas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, galera.